E aí, pessoal, beleza? Chega o ano novo, chega esse clima de otimismo, de recomeço, de que esse ano nós vamos ser pessoas diferentes e nós nos colocamos metas. Geralmente as pessoas se gostam de colocar metas, seja de economizar dinheiro, seja de perder peso, ou seja de leituras, que é o que interessa para nós aqui. Quem é a favor de colocar metas de leitura diz que isso é uma forma de se disciplinar e de incorporar a leitura aí na rotina do dia a dia. Quem é contra diz que isso é mais uma cobrança que nós nos impomos, que isso só nos causa mais ansiedade e nos tira o prazer da leitura, que isso seria uma forma de colocar a lógica produtivista do capitalismo para dentro dos nossos momentos de lazer. E contei de vocês, o que vocês acham? De que lado vocês estão nesse debate? Me digam aqui nos comentários, vocês são a favor ou contra ter metas de leitura e por quê? Se vocês se colocam esse tipo de meta, me digam aqui nos comentários qual que vai ser a meta de leitura de 2025 para vocês, que eu já vou contar qual vai ser a minha. Eu, pessoalmente, sou a favor de ter uma meta de leitura, mas com parcimônia. Eu sou a favor de ter uma meta desde que a meta seja realista. Por muito tempo eu tive o hábito de colocar metas muito difíceis de alcançar. Aí das duas uma. Ou eu via que era impossível e simplesmente abandonava o objetivo, ou eu me estressava para atingir aquela meta e acabava não desfrutando da leitura. E isso aí, gente, eu concordo, isso realmente me trazia ansiedade. Não era algo saudável. E o pior de tudo é que eu não fazia isso só com leitura, eu levava esse tipo de atitude para todas as áreas da minha vida. Fosse com perda de peso, fosse com metas financeiras, era sempre assim esse exagero de querer alcançar coisas impossíveis. Sabe quando que eu mudei? No último ano do doutorado eu estava super, hiper, mega atrasada e eu resolvi me colocar uma meta realista, que era escrever uma página por dia. Isso eu aprendi com a Débora Diniz, inclusive ela fez uma live sobre o assunto há muito tempo atrás que eu vou deixar aqui na descrição dos comentários e também vou colocar um vídeo que eu já fiz sobre isso. Então se você é uma pessoa que também está aí com problemas para escrever sua tese, sua dissertação, seu TCC, olha o meu vídeo aqui e essa live da Débora Diniz que com certeza vai te ajudar. Aí quando eu me coloquei essa meta realista de escrever uma página da tese por dia, as coisas começaram a fluir. E aí eu comecei a adotar isso para todos os aspectos da minha vida. Por exemplo, em relação à atividade física, eu não me coloco mais meta de perda de peso, tá? Mas eu me coloco o número de dias por semana que eu quero fazer atividade física. Nesse ano que passou, eu me organizava para ir de 4 a 5 vezes na semana. Acabava que eu conseguia ir 3, que já tá ótimo. Pro ano que vem, eu vou me colocar a seguinte meta: ir treinar 180 vezes no ano. O ideal seria 200? Seria. O que daria aí 4 vezes na semana fazer atividade física. Só que tem dias que eu sei que eu tô exausta, que eu não vou conseguir, que eu vou preferir ficar em casa descansando. Ou então eu vou ficar presa no trabalho, algum imprevisto vai acontecer. Então eu vou deixar 180 treinos, que isso pode ser que eu possa fazer tranquilamente uma semana 4 treinos e a outra 3. E tá tranquilíssimo. É algo desafiador, mas ao mesmo tempo é algo factível. Porque ainda assim, tem que ter muita disposição para ir fazer atividade física 3 vezes na semana. Em relação à leitura, em 2023, no ano passado, eu me coloquei a meta de 24 livros, 2 livros por mês. E no dia 31 de dezembro eu consegui fechar a meta. 2023 foi um ano muito atribulado para mim, eu tive alguns problemas pessoais, eu tive que procurar apartamento, eu tive que me mudar, então foi um ano bem complicado, mas mesmo assim, como era uma meta realista, dentro das minhas possibilidades, deu certo. Esse ano eu coloquei a meta um pouquinho maior, porque daí eu já tinha me mudado, já estava mais tranquila, e coloquei uma meta de 30 livros. Eu consegui ler 31 e eu fiz isso ainda na primeira semana de dezembro, então sobrou aí 4 semanas que eu tô lendo várias coisas, mas eu não terminei nenhum dos livros que eu tô lendo. Acho que eu tô lendo uns 4 ou 5 livros diferentes e nenhum deles inacabado. Então agora em janeiro eu vou terminar vários. E para 2025 eu vou me colocar a meta de 35, ou seja, 5 a mais que o ano passado e 10 a mais que o ano retrasado. Aliás, 11 a mais que o ano retrasado. A minha vontade mesmo era colocar uma meta assim, de 100 livros por ano, porque é isso que realmente eu gostaria de ler, tá? Mas eu sei que isso é impossível. Mesmo assim, eu queria até talvez espichar um pouquinho mais e colocar uma meta de 40 livros. Só que para esse ano eu tenho outros projetos. Eu quero, por exemplo, postar mais vídeos aqui no YouTube, eu quero ter mais consistência nas minhas postagens e isso demanda muito tempo. Eu tenho que fazer um roteirinho, eu tenho que gravar, eu tenho que editar. Então, eu preciso ser realista comigo mesma. Por mais que eu tenha muita força de vontade, eu tenho outros aspectos da minha vida e infelizmente eu não posso ficar minha vida toda só lendo. Eu trabalho muito, eu cuido de casa, eu tento cuidar da minha saúde, eu faço os vídeos aqui pra internet, eu tento ter uma vida social. Então assim, pra conseguir equilibrar tudo isso, eu preciso ter metas realistas em todos esses aspectos da minha vida. Para outras pessoas, talvez uma meta de 35 livros seja algo muito difícil. Por exemplo, uma mulher que tenha marido, filhos e que trabalhe fora.
Para uma pessoa assim é muito difícil conseguir, né, ler 35 livros no ano. Por outro lado, um estudante que pode se dedicar só à faculdade, que não precisa trabalhar de forma remunerada, para esse estudante talvez seja mais tranquilo aí colocar uma meta de 50 livros por ano. Então a gente tem que ver as nossas metas de acordo com a nossa realidade, de acordo com as nossas possibilidades. E assim, talvez você me pergunte, por que simplesmente não deixar a meta em aberto? Gente, eu sou uma pessoa assim, que se eu não tenho objetivos muito claros, eu não vou a lugar nenhum. Se não é o seu caso, talvez você realmente não faça sentido para você se colocar uma meta, mas para mim é importante. Se deixar, eu fico o dia inteiro vendo vídeo no TikTok, gente. Então eu preciso me impor certa disciplina. Mas vocês entenderam a lógica, né? Se você vai se colocar uma meta, ela tem que estar de acordo com a realidade da vida de vocês. Mas ainda assim, tem que ser um desafiozinho. E aí uma sugestão que eu dou é assim, não tenham vergonha de roubar. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que diz que audiobook ou audiolivro não é livro. Pra mim é, gente. Dos 31 livros que eu li ano passado, pelo menos 4 foram em audiobook. Outra forma de roubar é ler história em quadrinhos, gente. Ano passado eu li 6 livros que eram história em quadrinho. Falo que é roubar entre aspas, porque tem gente que pensa assim, não, isso não conta. O que conta mesmo é aquele livro físico que eu leio porque eu acho que é importante, não porque me diverte. Não, gente. Tudo conta. Eu lembro, por exemplo, que no ano passado, que eu tava aqui, já era 31 de dezembro e eu ainda não tinha terminado a minha meta, eu peguei um livro bem fininho da Annie Ernaux e, gente, era um livro que eu tava procrastinando a ler há muito tempo e o livro foi maravilhoso. Então não tem por a gente dizer pra nós mesmos que, audiolivro não conta, livro muito curtinho não conta, história em quadrinho não conta. Conta sim, gente, conta sim. E além do número de livros na nossa meta de leitura, eu acho que é interessante também a gente trazer metas de diversidade para as nossas leituras. Eu, por exemplo, esse ano eu li pouco gênero não ficção. A maioria dos livros que eu li foi ficção. Mas ainda assim, eu criei um espacinho e li coisas que estavam fora daquilo que eu leio normalmente. Eu li o livro da Patrícia Campos Mello, que é uma jornalista, e li também um livro da Daniela Arbex, que também é uma jornalista. As duas com estilos completamente diferentes, mas ainda assim que é algo, digamos que fora da minha zona de conforto. Em relação a autores, dos 31 livros que eu li, somente 3 autores eram homens. Em relação à diversidade geográfica, eu li uma latina e uma coreana. O resto foi tudo Brasil ou Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, mas nesse aspecto aí eu posso mudar um pouquinho, porque apesar de eu ter lido escritoras afro-brasileiras, eu não li nenhum africano ou africana. Em relação a idiomas, eu li coisas tanto em português quanto em inglês. Nesse ano eu quero ver se eu termino de ler o meu primeiro livro todo em espanhol, que eu nunca li um livro integral em espanhol na minha vida. Acho que esse ano vai ser o ano. Eu trago bastante diversidade para as minhas leituras, principalmente quando se trata de autoras mulheres, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que, acho que faz uns 12, 13 anos, teve uma trend no Facebook ainda de colocar, assim, os teus 10 escritores preferidos. E naquela época, meus 10 escritores preferidos eram todos homens. Hoje eu tenho certeza que essa minha lista seria muito diferente. Então, assim, hoje já tá muito natural que, assim, tanto que a maioria das escritoras que eu leio são mulheres. É algo que eu acho que é sempre interessante de a gente observar nas nossas leituras. Olhar, assim, se a gente tá tendo uma leitura diversa ou não. Porque eu acho que, assim, é aí que realmente a leitura nos enriquece, né? Ler autores de outros países, ler outros gêneros, e não ficar só naquela coisa, de ler só ficção, só homem, só branco, só hétero. Acho que é importante ter uma meta não somente de números. E aí fica a minha sugestão, de vocês pensarem nisso na hora aí de se colocarem metas de leitura, se é algo que vocês façam, ok? Por hoje era isso, gente. Eu desejo um 2025 de muitas leituras para vocês. Um abraço e até a próxima!